Então, voltando aqui à segunda parte do trabalho, eu tive que interromper por problemas técnicos aqui. Ao meio ambiente e suas políticas públicas ambientais. As políticas públicas relativas ao meio ambiente e sua preservação são da responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente, o governo federal, das secretarias do meio ambiente dos estados e municípios. Esses órgãos são responsáveis por tomar medidas práticas relativas ao que é previsto na Política Nacional do Meio Ambiente e em outras leis que tratam do assunto. Eles fazem a fiscalização das atividades poluidoras, da extração de minerais e de outras atividades que possam prejudicar a conservação dos ecossistemas e das áreas de reserva ecológicas do país. Para atingir esses objetivos, existem programas ligados à preservação e recuperação do meio ambiente, à avaliação da qualidade da água e fiscalização do uso dos recursos naturais. Esses órgãos também são responsáveis por promover ações educativas em relação à educação ambiental, conceitos de ecologia e aumento da sustentabilidade das cidades. A Política Nacional do Meio Ambiente, no Brasil, existe o PNMA, a Política Nacional do Meio Ambiente, que é uma lei que foi criada, a lei número 6.938/081. Essa política define o meio ambiente como um conjunto de condições, leis, influências e interações físicas, químicas e biológicas que permitem a existência de vida nas suas mais diferentes formas. Esse é o artigo 3, inciso 1. São exemplos e objetivos de lei, objetivos previstos na lei, né? A fiscalização do uso e consumo dos recursos naturais, controle da emissão de poluição no meio ambiente, controle e uso consciente do solo, da água e do ar, incentivo ao estudo e pesquisa na área ambiental, proteção dos ecossistemas, proteção e preservação e recuperação das áreas ameaçadas. O PNMA também define quais devem ser as ações implementadas pelos governos para que garantir a preservação do meio ambiente a partir da avaliação de impactos ambientais ocorridos e da definição de prioridades de ação. São algumas medidas adotadas pela Política Nacional do Meio Ambiente. Previsão de que o agente causador de poluição deve reparar e indenizar os danos causados ao meio ambiente, criação de um cadastro de dados sobre a qualidade do meio ambiente, criação de espaços de proteção e reservação do meio ambiental. E, portanto, a luta, sim, preservação do meio ambiente, a sociedade, então, o governo, o país nosso, ele criou, então, a Semana Mundial do Meio Ambiente. Exatamente, eu acho que foi as Organizações Unidas que criou, eu fiquei na dúvida agora, desculpa. Mas então, a Semana Mundial do Meio Ambiente, ela é para celebrar então a preservação do meio ambiente, a riqueza do meio ambiente. Então, ela é a primeira semana do mês de junho, juntamente com as comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente, dia 5. A data existe desde a publicação do Decreto 86.028, em 1981. O objetivo da realização da Semana Mundial do Meio Ambiente é conscientizar a população sobre a importância da participação de todos os cidadãos na preservação do meio ambiente. Né? Então, assim, a gente vê que o meio ambiente ele sofreu muito com a sociedade, no seu desenvolvimento da sociedade, o comportamento humano. E mesmo assim, quando a gente percebeu o estrago que estava sendo causado, a gente tentou fazer algumas medidas de preservação do que resta ainda, né? O ser humano ele ainda teve uma consciência agradável de preservar o que nos resta. E graças a Deus, assim, a gente vê que algumas coisas têm impacto, né? Essa preservação, ela surge efeito em alguns países, outros não. Nesse período político que a gente está passando, o pessoal de defesa do meio ambiente está passando uma barra pesada e tentando proteger o meio ambiente das mãos do presidente, mas ele está tentando, né? Ele quer fazer um desmatamento nas florestas que existem para produzir mais indústrias, para construir mais, para o Brasil exportar mais, para o Brasil ficar mais rico, mas a gente vai ter um impacto grande aí. Então a gente vê que, assim, danos causados ao meio ambiente é relevante ao comportamento humano, sociologicamente. E é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu espero que tenha ficado legal, que vocês tenham entendido, e muito obrigado.